Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ES Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos deste domingo. Para você que está chegando agora no meu canal, ou você que já me acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia pelo Campeonato Brasileiro Série A, às 11 horas da manhã temos Grêmio e Vitória, confronto direto na parte de baixo da tabela. O Grêmio é o 18º colocado do campeonato com 11 pontos, vem de 3 derrotas consecutivas na competição, recebe o Vitória, que é o 16º colocado com 15 pontos. Dos últimos 5 jogos do Vitória no Brasileirão, foram apenas uma vitória e 4 derrotas. A equipe do Vitória vem de 5 jogos sofrendo gols, assim como a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos, em 4, o Vitória largou em desvantagem do placar. No confronto direto entre as equipes, o Grêmio não perde para o Vitória há 7 jogos e não sofre gols há 4. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou menos de 3 gols e meio na partida. Campeonato Argentino, temos River Plate e Lanús. O River Plate vem a 4 jogos sofrendo gols, teve menos de 3 gols em 5 das suas últimas 7 partidas e largou à frente do placar em 4 de seus últimos 5 jogos. O Lanús teve menos de 3 gols em 4 de seus últimos 5 jogos e largou à frente do placar em 5 das suas últimas 6 partidas. O River Plate venceu os últimos 5 jogos que fez contra o Lanús. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Vamos voltar ao Campeonato Brasileiro, temos Atlético Mineiro e Vasco. O Galo, que é o 11º colocado com 22 pontos, recebe o Vasco, que vive um grande momento no Brasileirão, é o 9º colocado com 23 pontos. Dos últimos 5 jogos do Vasco, foi um empate e 4 vitórias consecutivas na competição. O Vasco teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas, onde também largou à frente do placar. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Vasco vem de 3 vitórias em cima do Atlético Mineiro. Marcou nos últimos 6 jogos, nós tivemos ambas equipes marcam em 5 dos últimos 6 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou casa com empate, um possível placar exato de 1-1. Bahia e Corinthians, também pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 5º colocado com 30 pontos, recebe o Corinthians, que é o 17º colocado com 15. O Bahia, que jogando em casa, é uma equipe muito forte, teve mais de 2 gols em 7 dos seus últimos 9 jogos, onde também teve o ambas equipes marcam presente. A equipe do Corinthians sofreu gol nas suas últimas 11 partidas e largou em desvantagem do placar em 8 dos seus últimos 9 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, nós tivemos mais de 2 gols em 7 dos últimos 9 confrontos. A equipe do Bahia, jogando em casa nos seus últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e 1 derrota. O Corinthians, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, tem 1 empate e 4 derrotas. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Fortaleza e Atlético Goianiense, às 6h30 da noite. A equipe do Fortaleza é a 7ª colocada do campeonato com 29 pontos. Vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos do Brasileirão. Recebe o penúltimo colocado, que é o Atlético Goianiense, com 11 pontos. O Atlético Goianiense dos últimos 5 jogos do Brasileirão tem 1 empate e 4 derrotas seguidas. A equipe do Atlético Goianiense não vence há 8 partidas. Teve ambas equipes marcam em 5 dos seus últimos 6 jogos. Fortaleza, jogando dentro de casa diante da sua torcida nos últimos 5 jogos, venceu os 5. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Juventude e São Paulo. São Paulo é o 4º colocado do campeonato com 30 pontos. Visita o Juventude, que é o 12º colocado com 20. A equipe do Juventude vem de 4 jogos sem derrotas, teve ambas equipes marcam em 6 dos seus últimos 8 jogos. O São Paulo teve mais de 2 gols e ambas equipes marcam em 5 das suas últimas 7 partidas. A equipe do São Paulo não perde para o Juventude há 7 jogos consecutivos e dos 7 largou à frente do placar em 5.
Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino é o 10º colocado do campeonato, tem 22 pontos, recebe o Atlético Paranaense, que é o 8º colocado com 25. A equipe do Bragantino vem de 3 jogos sem vitórias, teve ambas equipes marcam em 7 dos seus últimos 8 jogos. O Atlético Paranaense teve mais de 2 gols em 4 das suas últimas 5 partidas e ambas equipes marcam também em 4 das últimas 5 partidas. O Bragantino, jogando em casa nos seus últimos 5 jogos, tem uma derrota, um empate e 3 vitórias. Já o Atlético Paranaense, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, tem 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou casa com empate, um possível placar exato de 2-1 casa. Vamos agora ao último palpite do dia, Cuiabá e Fluminense. A equipe do Cuiabá é a 15ª colocada do campeonato, tem 17 pontos, recebe o Fluminense, que é o lanterna da competição, com apenas 8 pontos. O Fluminense não vence há 10 partidas consecutivas, sofreu gol nas últimas 11. Nós temos o Cuiabá no momento melhor que o Fluminense. O Pita vem marcando gols direto das últimas 3 vezes que as equipes se enfrentaram, jogando em Cuiabá. O Cuiabá venceu no ano passado por 3-0 o Fluminense. Em 2022 tivemos 1-0 Fluminense jogando em Cuiabá e tivemos um empate de 2-2. O momento do Fluminense não é nada bom, rapaziada. É claro que não podemos deixar de falar da força do Cuiabá diante da sua torcida. Então, enquanto o Fluminense não mostrar reação, não tem como procurarmos nada a favor do Fluminense. Meu palpite para este jogo é para o Cuiabá fazer um gol na partida. Um possível placar exato de 1-0 casa. Pessoal, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos um ótimo domingo, que possamos ter um dia abençoado e de bastante assertividade, beleza? Bora pra cima.